O Poder da Oração Simples, por Joyce Meyer. Capítulo 11. Acima de tudo. No capítulo anterior, analisamos diversas chaves para a oração eficaz. E nesse quero tratar a respeito de uma chave específica que acredito incluir e suplantar todas as outras. Podemos aplicar cada princípio de oração imaginável a atender a todas as condições possíveis, mas se não atendermos a esta, nossas orações não passarão de um gongo barulhento batendo contra o teto do céu. Qual é essa chave importante para a oração atendida? Andar em amor. Jesus deixou claro que o amor é sua prioridade número 1, quando disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. O apóstolo Pedro escreveu: acima de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8, ênfase minha. Em outras palavras, acima de tudo que possamos fazer, devemos ter um amor genuíno, puro e ardente pelas pessoas. Se pudermos fazer apenas uma coisa em nossa vida, deve ser amar as pessoas. Naturalmente, é impossível amar verdadeiramente sem conhecer a Deus, sem amá-lo e sem saber que Ele nos ama. No contexto desse amor, receberemos o seu amor e o estenderemos às outras pessoas e descobriremos assim que as nossas orações são ricas, vibrantes, eficazes e gratificantes. A fé opera através do amor. Muitas pessoas pensam que ter fé, uma grande fé, é o primeiro sinal de maturidade espiritual. Mas acredito que andar em amor é o verdadeiro teste de maturidade espiritual e entendo ser também essencial para uma vida de oração eficaz. Nossa caminhada de amor dá energia à nossa caminhada de fé, e quando essas suas dinâmicas espirituais trabalharem juntas, nossas orações terão resultados tremendos. Não podemos fazer orações eficazes sem termos fé em Deus, mas o amor demonstra e expressa nossa fé. Se amamos a Deus, temos fé nele. A Bíblia ensina que a fé opera através do amor, segundo Gálatas 5:6. O que realmente conta é a fé que atua pelo amor. O amor não é baseado em palavras ou teoria, é a ação. Na verdade, a Bíblia diz que não podemos estar andando em amor se virmos um irmão passando necessidade, tivermos o que é necessário para suprir a sua necessidade e não fizermos nada para ajudá-lo. Ver 1 João 3:17. Jesus também disse que toda a lei e os profetas podem ser resumidos ao amor quando declarou: respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse, ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:37-40. ênfase minha. Jesus disse essas palavras às pessoas que perguntavam qual era o mandamento mais importante. Eles estavam basicamente dizendo a ele: diga-nos qual é o requisito fundamental, Jesus. Como resposta, ele disse: tudo bem, vocês querem saber qual é o requisito fundamental? Vocês querem obedecer plenamente toda a lei e os profetas? Então,
me amem e amem as pessoas. Fim de papo. É simples assim. Jesus disse às pessoas que andar em amor é o cerne de uma vida de fé. Tentar andar com fé sem amor é como ter uma lanterna sem pilhas. Precisamos ter certeza de que mantemos a nossa bateria de amor carregada em todo o tempo. Do contrário, nossa fé não funcionará. Creio que nós cristãos podemos ter problemas quando nos buscamos com diligência andar em amor como parte vital da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Queremos ser abençoados, queremos ser curados, queremos ter ministérios de sucesso, mas parece que não queremos desesperadamente buscar e procurar andar em amor e no fruto do Espírito. Acredito que Satanás está procurando construir uma fortaleza de esfriamento no amor no coração dos crentes. Ele quer que tenhamos corações duros de pedra, que não sentem nem se importam com as necessidades dos outros. Ele quer que sejamos egoístas e egocêntricos, pensando: está na hora de alguém fazer alguma coisa por mim, sem nunca estendermos a mão para fazer nada por ninguém. Ele sabe que a fé opera através do amor e que sem fé nossa fé equivale a nada. Precisamos saber disso também e tomar cuidado para desenvolver uma caminhada de amor forte enquanto procuramos crescer na fé e em outras áreas da nossa vida espiritual. O que é o amor? O que significa ter o tipo de fé que opera através do amor? Significa amarmos as pessoas que parecem não merecer ser amadas. Significa que quando alguém merece que fiquemos irados com ele, perdoamos, mesmo achando que a nossa raiva é justificável. Significa que haverá momentos nos quais adoraríamos falar sobre o que alguém nos fez, mas optamos por cobrir a ofensa em vez disso, porque a Bíblia nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Amar também significa darmos às pessoas incondicionalmente, sem estabelecer condições especiais para isso. Não achamos que elas nos devem algo quando lhes damos alguma coisa. Simplesmente damos porque andamos em amor. E é isso que as pessoas fazem quando realmente amam alguém. Andar em amor significa começar a ter um coração como o de Deus. Generoso, bondoso, misericordioso, perdoador, compassivo, sempre acreditando no melhor, sempre encorajando, sempre ajudando, nunca desistindo. A passagem de 1 Coríntios 13 geralmente é lida nos casamentos, porque descreve tão lindamente o verdadeiro amor. Ela se aplica aos maridos e às esposas, mas também a todos que procuram andar em amor, em qualquer tipo de relacionamento, seja com irmãos, outros parentes, com as pessoas da igreja, com os amigos e conhecidos, com os colegas de trabalho ou aqueles que encontramos ao realizarmos nossas atividades diárias. Devemos amar as pessoas onde quer que estejamos, fazendo qualquer coisa, executando pequenas tarefas, efetuando um pagamento no caixa de um supermercado, trabalhando, depositando dinheiro no banco, assistindo a eventos esportivos, colocando as crianças para dormir à noite ou acordando-as pela manhã. 1 Coríntios 13 nos ensina que o amor é paciente. Uma pessoa que anda em amor não é irascível e nem se ira com facilidade. O amor é bondoso, o que significa que uma pessoa que anda em amor é boa com todos. Essa pessoa tem consideração e é gentil e dadivosa. O amor é longânimo. Em outras palavras, ele pode tolerar uma coisa e tolerá-la e tolerá-la e tolerá-la. É impossível esgotar o verdadeiro amor. O amor não se ofende com facilidade. Isso significa que quando alguém anda em amor, não é suscetível a se vingar. Não guarda rancor, nem busca se vingar. O amor perdoa e esquece.
O amor sempre acredita no melhor das pessoas. Ele não tende para o lado negativo, nem pensa: você tem algum problema comigo. Você não deve gostar de mim porque não falou comigo quando entrei. Eu sabia que você realmente não gostava de mim. O amor não é rude. Uma pessoa amorosa não empurra a outra quando está tentando comprar um livro sobre o amor. Não, o amor dá preferência ao outro. Se alguém está na fila de um supermercado com 2 carrinhos cheios e a outra pessoa está atrás com 2 artigos, o amor recua e deixa a pessoa passar na frente. Se alguém está esperando uma vaga por 5 minutos e no instante em que uma vaga surge, um velhinho que mal pode ver acima do volante estaciona, o amor deixa ficar com a vaga. O amor se sacrifica, o amor supre necessidades, o amor dá e dá sem parar. O verdadeiro amor não precisa ser convencido a dar. Ele está sempre procurando oportunidades de se expressar. O amor edifica. Ele não destrói, ele edifica. O amor encoraja, o amor ouve. O amor é visto ou não é visto da maneira como tratamos as pessoas. O amor é a lei do reino e da natureza de Deus. Ele é a demonstração da nossa fé em Deus e o segredo de uma oração eficaz. O que o amor não é? Agora que você está começando a ver o que o verdadeiro amor, deixe-me também descrever o que ele não é. Andar em amor não significa que você precise se transformar em um capacho que todos pisem e nem permitir que as pessoas usem e abusem de você. Isso não é bom para ninguém. O amor às vezes precisa ser duro, bastante para romper um relacionamento, se souber que os maus tratos de alguém estão machucando essa pessoa mais do que a você. Amar alguém não significa precisar ser pisado a vida inteira, mas significa que haverá vezes em que você ficará perto de alguém de quem preferia se afastar. Significa buscar o coração de Deus e colocá-lo no seu relacionamento com as pessoas, aplicando a eles a sabedoria do Senhor. Às vezes o amor precisa ser duro para ser verdadeiro e precisamos de equilíbrio. Nessa questão de dar a outros em amor, não devemos dar nada a alguém que nunca faz a sua parte. Não somos sábios em continuar sendo generosos com pessoas que não querem trabalhar quando podem, ou com aquelas que não procuram assumir responsabilidades sobre suas vidas. Por exemplo, se alguém tem um filho adulto que ainda mora em sua casa, se recusa a trabalhar e simplesmente tira vantagem do resto da família, o verdadeiro amor dos pais não permitirá que ele continue vivendo assim. A coisa mais amorosa que a família poderia fazer seria colocar o filho adulto em uma posição em que ele precisasse trabalhar e ser responsável. Decidi que, se tentei ajudar alguém por anos e ele ainda não se ajudou, então ele realmente não pretende mudar e está apenas me usando e usando os meus recursos. Todo mundo merece uma chance e podemos ser usados por Deus para dar uma chance às pessoas, mas elas ainda precisam fazer uma escolha. Se lhes é oferecida uma saída e elas escolhem continuar na situação caótica em que estão, podemos muito bem passar a ajudar outra pessoa que realmente vai se beneficiar disso. Permitir que as pessoas não nos usem não as ajuda, mas ajudá-las a serem responsáveis sim. A Bíblia nos ensina em Provérbios 1:3 a receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Chega um tempo em que ajudar alguém não é a melhor coisa que podemos fazer por ele, quando isso não é sábio. Às vezes é um sacrifício para mim não suprir a necessidade de alguém que amo e com quem me importo. Seria mais fácil eu dar a ele o que quer em vez de deixá-lo ficar sem aquilo. Mas o tipo de amor que
vem de Deus não se deixa levar por emoções. Ele segue a sabedoria. Somos inúteis sem Ele. Precisamos orar pela nossa caminhada de amor, pedindo a Deus que nos ajude a crescer e a amadurecer em amor e para nos capacitar a amar as pessoas como Ele quer. Tenho estudado a caminhada de amor por anos, porque finalmente coloquei em minha mente que a minha vida e o meu ministério não teriam nenhum poder se eu não andasse em amor. Passo muito tempo em plataformas com microfones e câmeras filmando, mas o mais importante é a maneira como vivo a minha vida fora da plataforma, sem microfones e sem câmeras. Isso determina o que acontece quando estou nesses ambientes visíveis e públicos. Quando falo para as pessoas, não estou dando um show, simplesmente quero ajudá-las a consertar suas vidas se elas estiverem vivendo em um caos e encorajá-las a desenvolver um relacionamento mais maduro com Deus. Se apenas fingirmos amar as pessoas quando estamos em público, mas as maltratamos quando ninguém está vendo, então, de acordo com a Escritura, não somos nada além de um grande barulho, um ninguém inútil, um sepulcro caiado, cheio de ossos de homens mortos. Ver 1 Coríntios 13, 1, 2, Mateus 23, 27. Não tenho nada a oferecer às pessoas exceto a unção de Deus em minha vida. Não sou sofisticada, não canto, nem faço outras coisas que poderiam empolgar as pessoas. Simplesmente falo às pessoas sobre a verdade da palavra de Deus no que diz respeito a viver em vitória e obedecer a Ele de uma maneira prática. Digo a elas como mudar para poderem desfrutar mais suas vidas e digo como podem crescer espiritualmente. Ensino a palavra de Deus de uma maneira prática, de forma a ajudá-las em suas vidas diárias. Pela graça de Deus, esse ministério alcança milhões de pessoas em todo o mundo, mas preciso da unção de Deus para fazer o que Ele me chamou para fazer. Ou estou acabada. Aprendi que não vou ter a unção de Deus se não andar em amor, porque Deus não unge a carne. Os nossos desejos e atitudes são comportamentos egoístas. Quando a unção com o óleo era derramada sobre os sacerdotes no Antigo Testamento, nenhuma parte dela podia ser colocada sobre seus corpos, somente sobre suas cabeças. Deus não unge o comportamento carnal. Precisamos realmente andar com amor, porque isso ajuda a aumentar a unção sobre a nossa vida. E ela é o que nos capacita a fazer o que Deus nos chamou para fazer. Mais uma vez, a unção de Deus é a sua presença e poder. E isso nos capacita a fazer com facilidade o que jamais poderíamos realizar com qualquer esforço próprio. Todos nós precisamos da unção de Deus. Uma pessoa não precisa trabalhar em um emprego supostamente espiritual. Para necessitar a unção de Deus, precisamos dela para criar filhos, sobreviver no mundo, sermos bons amigos, trabalharmos e para fazermos literalmente qualquer coisa. Durante anos, eu fui uma pregadora arrogante, metida a saber de tudo, que falava grosseiramente com meu marido em casa e depois subia no púlpito pensando ser uma grande mulher de Deus. Eu não sabia como tratar bem as pessoas. Eu era impaciente, todos eram obrigados a fazer as coisas do meu jeito ou eu ficaria irritada. Ninguém podia me corrigir, ninguém podia me dizer nada, ninguém podia acrescentar nada em minha vida, porque eu era a mulher de Deus, a presidente do que chamávamos então de a vida na palavra. Durante aquele período, as coisas não estavam acontecendo na minha vida e no meu ministério como eu achava que deveriam acontecer. Eu não estava vendo o crescimento que desejava para o ministério e nem o poder de Deus que eu realmente sabia estar disponível. Nossas reuniões eram satisfatórias porque o Senhor me havia
agraciado com o dom do ensino, mas não experimentávamos a presença de Deus e o ministério do Espírito Santo como agora. Estava frustrada e não me sentia realizada. Eu não sabia que algo estava faltando e finalmente entendi que era a presença de Deus. Através de uma longa série de tratamentos de Deus na minha vida, finalmente entendi que precisava desenvolver uma sólida caminhada de amor. Entendi que Deus está muito preocupado com a maneira como nos relacionamos com as pessoas, porque Ele quer que as amemos. A caminhada de amor é fundamental para tudo o mais que fazemos. 1 Coríntios 13:2 diz: Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Essa é uma afirmação bastante forte. Se não tiver amor, serei uma ninguém, inútil. Se quisermos ser úteis, precisamos realmente pensar nesta verdade e começar a andar em amor, como a Bíblia nos incentiva. Vivam de maneira digna da vocação que receberam, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:1-2. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, 2 Timóteo 1:13. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, 1 Pedro 4:8. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, Efésios 5:2. Seja uma bênção. Uma das melhores maneiras de andar em amor é ser uma bênção para as pessoas ou simplesmente ajudá-las. Há muitas maneiras diferentes de abençoar e ajudar. Muitas vezes podemos começar apenas sendo bons. Por exemplo, quando ouvimos falar que alguém tem um problema, precisamos ir além de simplesmente dizer: "Ah, que pena", sem tomar uma atitude. Em vez disso, precisamos orar e dizer: "Deus, se existe alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, queres me mostrar o que é?" Quando sabemos que um amigo está doente, Deus pode nos direcionar a ajudar, nos oferecendo para levar essa pessoa a uma consulta médica. Quando ouvimos falar sobre uma família que perdeu sua casa e todos os seus pertences em um incêndio ou em um desastre natural, o mínimo que podemos fazer é olhar em casa e verificar em nossos armários para ver o que podemos doar. Obviamente, ninguém pode cuidar de todos os problemas do mundo, mas podemos orar e perguntar a Deus o que Ele quer que façamos a fim de expressarmos o seu amor, sendo uma bênção para os que nos cercam. Um dos nossos administradores vendeu sua casa antes que a casa para onde ele estava se mudando estivesse pronta. Quando vi que ele ia ficar em um hotel por uma semana ou duas, comecei a procurar um lugar onde ele pudesse morar. Meu genro envolveu-se e começou a me ajudar. Encontramos um casal que estava se mudando do seu apartamento. Eles tinham uma semana sobrando de aluguel e se ofereceram para deixar nosso administrador e sua família ficarem ali durante aquela semana. Bem, no final da semana, a casa deles ainda não estava pronta o suficiente para permitir que se mudassem para lá. Eles ainda precisavam de um pouco mais de tempo. Então minha filha me procurou e disse: "Você gostaria que deixássemos eles ficarem conosco até a casa deles estar terminada? Tudo bem para você?" Ora, minha filha e seu marido já tinham 4 filhos e não precisavam de mais 5 pessoas em casa. Mas minha filha sabe como ser uma bênção e sabe que às vezes temos que ficar desconfortáveis para abençoar alguém. Ela estava disposta a sacrificar um pouco de conforto para andar em amor. Se nos concentrarmos em ser uma bênção para as pessoas, Deus garantirá que também sejamos abençoados.
Não precisamos de uma palavra especial de Deus antes de fazermos algo por alguém. Podemos saber o que as pessoas querem e precisam, basta apenas ouvi-las e observá-las. Procure pessoas na sua igreja que pareçam estar um pouco sozinhas. Procure as pessoas que sempre vai aos cultos sozinha e pense em como você se sentiria nessa situação. E depois convide essa pessoa para se sentar com você. Observe uma mãe solteira que tem 4 filhos pendurados em cima dela e que parece que mal vai conseguir sobreviver aquele dia. Dê R$ 50 a ela e diga para levar a família para almoçar fora. Ou ofereça-se para olhar as crianças para ela poder ter um almoço tranquilo. Se você ouvir alguém dizendo: meu cabelo está tão feio e quebradiço, preciso de uma hidratação, mas não tenho dinheiro, dê R$ 100 a ela e diga que agora ela tem o dinheiro para ir ao cabeleireiro. Seja criativo na sua maneira de pensar, enquanto procura abençoar os outros. Talvez você diga: Joyce, não tenho R$ 100. Minha resposta para você é: comece a dar o que você tem e chegará o momento em que terá R$ 100 para dar, quando for necessário. Geralmente desistimos quando ouvimos falar de uma necessidade porque não temos o que é preciso para supri-la integralmente. Não permita que o que você não tem o impeça de dar o que tem. Não permita que o que você não pode fazer o impeça de fazer o que pode. Permaneça ativo, seja uma bênção e faça alguma coisa. Do contrário, você acabará sem fazer nada, e isso é um total desperdício das habilidades que Deus tem colocado em sua vida. Sei que você deve estar pensando: e eu também tenho necessidades e ninguém está fazendo nada por mim. Enquanto você mantiver essa atitude, ninguém vai fazer nada por você. Talvez você tenha de começar dando como uma forma de sacrifício, mas chegará ao ponto de poder dar da sua abundância. Mas, a não ser que comece onde está agora, nunca chegará onde precisa estar amanhã. Algumas vezes, Deus colocará em nosso coração o desejo de dar coisas às pessoas que elas nem mesmo necessitam. Elas podem até ter mais do que nós, mas podem precisar de encorajamento. Precisam saber que alguém está pensando nelas e que se importa com elas. Se você der alguma coisa a alguém, não importa nem mesmo se ela deseja aquilo, isso a abençoará. Mesmo que ele não possa usá-lo, o fato de ter dado isso a ele o abençoará e a você também. Às vezes damos a alguém algo que supre uma necessidade específica e às vezes damos uma semente. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ver 2 Coríntios 9:10. As pessoas me mandam muitas coisas que eu pessoalmente não vou usar, mas posso usá-las como sementes, então eu as dou para outra pessoa. Quando alguém nos dá algo que não podemos usar, devemos ainda assim recebê-lo como um presente, mas depois usá-lo como uma semente para abençoar alguém. Costumo dar coisas às pessoas e dizer: se você não puder usar isto ou não gostar, use-o como uma semente para ser uma bênção a outra pessoa. Precisamos decidir ser uma bênção em todas as situações e para todos ao nosso redor. Ser uma bênção pode ser simplesmente quando sorrir para um caixa em que uma fila de pagamento, ou pode exigir fazer algo que não seja conveniente para nós, ou algo que realmente preferiríamos não fazer por alguém. Pode nos custar tempo ou dinheiro, mas seja o que for, precisamos entender que andar em amor é crucial para o nosso relacionamento com Deus e essencial para termos uma vida de oração eficaz. Então precisamos procurar maneiras de abençoar as pessoas em todo lugar onde formos. O amor anseia por dar.
A Bíblia nos dá o maior exemplo do tipo de doação em sacrifício que diz: estou dando o melhor que tenho. Deus Pai, com o seu amor por nós, deu o seu Filho unigênito. Mas, quando temos a oportunidade de dar alguma coisa a alguém, podemos facilmente ser tentados a dizer: não posso dar isso, é o único que tenho e posso precisar dele algum dia. Na realidade, muitos de nós ficamos guardando coisas que não usamos por anos, quando realmente precisamos delas. Geralmente não conseguimos encontrá-las ou descobrirmos que não funcionam mais ou que estão cobertas de muita poeira, a ponto de não as reconhecermos. Em vez de amontoar coisas, deveríamos usá-las, e depois, quando achamos que podemos não precisar mais delas de novo por alguns anos, deveríamos dá-las a outras pessoas que podem precisar delas agora. Então, se precisarmos delas mais tarde, Deus providenciará que estejam disponíveis para nós, segundo o ensino da Palavra de Deus. Devemos usar o que temos em excesso para suprir as necessidades dos outros. E depois, quando tivermos uma necessidade, o que eles têm em excesso ajudará a suprir as nossas necessidades. Lembre-se de que só colhemos o que semeamos. Todas as vezes que damos alguma coisa a alguém porque ele necessita ou simplesmente para abençoá-lo, estamos garantindo o atendimento das nossas necessidades mais tarde. Tenho uma mãe idosa e uma tia idosa. Deus me mostrou claramente que é meu dever cuidar delas de uma maneira que retrate a maneira como eu gostaria de ser cuidada na minha velhice. Talvez eu nunca precise de cuidado, mas se precisar, já plantei as sementes para a minha colheita. Eu desafio você a perdoar, a poder diminuir o consumo ou eliminar o excesso. As suas posses. Ande pela sua casa, recolha as coisas que você não usou no último ano ou 2 e coloque-as em uma caixa para dar. Talvez você pense: trabalhei duro por essas coisas, posso precisar delas algum dia. Você sabe o que acontece quando poda um arbusto? Ele cresce. Se começar a podar suas posses regularmente, você terá tanto a ponto de não saber o que fazer com tanta coisa. E depois descobrirá que precisará de caixas maiores para guardar todas as coisas que não está usando. Esse princípio funciona na minha vida o tempo todo. Quando trago coisas novas para casa, podo todas as que já tenho. Então adquiro mais coisas e preciso podá-las. É um ciclo de bênçãos. Sou abençoada, então abençoo outros. Depois sou abençoada novamente, então abençoo outros ainda mais. E assim por diante. Tenho experimentado a alegria de podar e dar muitas de minhas roupas. Preciso de muitas roupas e a maneira de consegui-las é estar sempre doando algumas delas. Que alegria para mim dar algumas dessas roupas perfeitamente boas a mulheres que precisam ser abençoadas. Há dias em que ando pelo meu escritório e vejo 12 mulheres usando roupas que foram minhas. As roupas são uma bênção para elas e isso me abençoa, pois pude participar, poder abençoando-as. Precisamos parar com esta bobagem de nos apegarmos aos nossos bens. Em vez disso, precisamos expressar nosso amor tendo mãos abertas, que se recusem a acumular e estar sempre ansiosos por doar o que temos. O amor procura lugares onde possa fazer isso. O amor está determinado a dar. Ele pensa em como pode abençoar alguém. O amor faz algo bom deliberadamente. Se eu fosse um carpinteiro, teria equipamentos para me ajudar a fazer meu trabalho de carpintaria. Se fosse um médico, teria instrumentos para me ajudar a praticar a medicina. Do mesmo modo, aprendi que se quero ser alguém que ama as pessoas, também preciso de instrumentos que geralmente têm a forma
de bens materiais que podem abençoar as pessoas. Se for possível, preciso estar preparada antes que as necessidades chamem a minha atenção. Deixe-me sugerir que você pense em guardar algum dinheiro apenas para dar às pessoas que precisarem de uma bênção. Guarde cupons de brindes de lojas, vales refeições ou tenha vales presentes em shoppings sempre à mão. Quando for à igreja trabalhar ou a reuniões em família, leve a sua caixa de bênçãos com você no seu carro, para caso de precisar de uma semente para semear na vida de alguém. O que estou mencionando tem a ver com ofertar de forma radical, escandalosa, agressiva, deliberada. Em vez de comprar para nós mercadorias, roupas, livros ou entradas para o cinema o tempo todo, também poderíamos comprar alguns desses artigos para outras pessoas. A maioria de nós não precisa procurar muito para encontrar alguém que precise de algo, e só precisamos abençoar uns aos outros. Gálatas 6:10 nos instrui: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Precisamos também pedir a Deus que nos mostre quando precisamos doar algo para as pessoas estranhas ou incrédulas, para podermos compartilhar o seu amor com elas. O amor dá independentemente de quem seja o receptor. Ele não suporta deixar de fazer isso. O amor não tem favoritos. Creio que o amor exige que tratemos todos basicamente da mesma forma e tenhamos uma atitude que honre a todos igualmente. Isso não significa que ter um melhor amigo ou um grupo de melhores amigos seja errado, mas acredito que é errado considerar que algumas pessoas estão em uma categoria inferior que as outras. Devemos tomar muito cuidado para não fazer as pessoas se sentirem deixadas de lado ou rejeitadas. Jesus obviamente fez algumas coisas com Pedro, Tiago e João que ele não fez com os outros discípulos, mas não creio que tenha sido por amar aqueles três mais do que os outros. Creio que ele simplesmente viu neles alguma coisa com a qual ele podia trabalhar, algo além do que viu nos outros. Creio que ele passou mais tempo ensinando e se dando a Pedro, Tiago e João, porque reconhecia neles uma grande capacidade de receber o seu ministério, talvez uma capacidade ainda maior que a dos outros. Embora Jesus tenha passado tanto tempo com Pedro, Tiago e João, e embora investisse tanto de si mesmo neles, não creio que ele tenha maltratado alguém ou tratado uma pessoa melhor do que a outra. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus não tem favoritos. Atos 10:34 diz: Deus não trata as pessoas com parcialidade. A Bíblia também diz: Deus não se impressiona com as posições que os homens ocupam, e ele não é parcial, nem reconhece nenhuma distinção externa. Gálatas 2:6. E em Tiago 2:1, a Bíblia nos dá um excelente ensino sobre como ver os outros. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Sabemos que um esnobe é alguém que acha que é melhor que os outros. Pessoas esnobes podem se considerar superiores às outras, porque têm mais dinheiro que a maioria, mais educação ou uma posição profissional que exige mais respeito no mundo do que outras colocações. Essas pessoas podem decidir não se associar a outras que não têm um status semelhante ou igual. Os snobs não querem se relacionar ou se associar com pessoas que consideram de alguma forma inferiores, e eles, por algum motivo, esse tipo de atitude chama-se orgulho. É pecado e impede uma pessoa de andar em amor.
é um sentimento que também impede as orações de serem atendidas. A Bíblia diz em Salmos 10, 17 que Deus ouve os desejos dos humildes e em Tiago 4,6 que Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos e arrogantes. Precisamos valorizar as coisas que nos fazem diferentes um dos outros e entender que nem todos precisam ser exatamente como nós para sermos seus amigos. Na verdade, uma das coisas mais saudáveis que podemos fazer na vida é ter uma grande variedade de amigos para podermos começar a entender que o mundo inteiro não é como nosso bairro, nossa igreja, nosso trabalho ou qualquer outro ambiente que vivemos. Encorajo você a fazer todo o possível para deliberadamente andar em amor. Você pode fazer isso se recusando a fazer acepção de pessoas, não cedendo à tentação do orgulho e se posicionando o seu coração para amar e honrar a todos igualmente, tratando-os como criaturas exclusivas e especiais de Deus, valorizando-os por serem as pessoas que Ele as criou para serem. Viva a regra de ouro. Outro princípio bíblico que nos ajudará a andar em amor e colher grandes resultados quando obedecemos encontra-se em Mateus 7:11, que diz: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se tem um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7,12 diz: Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes sejam feito, pois esta é a lei dos profetas. ênfase minha. Creio que às vezes encaramos Mateus 7:11 como um assunto e Mateus 7:12, que é conhecido como a regra de ouro, como um pensamento independente. Podemos achar que Mateus, de repente, toma uma direção diferente, mas ela está dizendo basicamente: se vocês pedirem e continuarem pedindo, lhes será dado, mas agora eis a condição. Se é isso que vocês querem que aconteça, a maneira como vocês querem que as pessoas os tratem, tratem-nas assim primeiro. Isso nos diz que amar os outros é uma condição para a oração ser atendida. Lembre-se de que a nossa fé não vai funcionar sem amor. A instituição do casamento nos Estados Unidos está correndo grande perigo e creio que o motivo é realmente bem simples. Creio que muitas vezes os conflitos começam quando nenhuma das partes é humilde e madura o suficiente para ser a primeira a pedir perdão ou a primeira a ceder. Costumamos tratar as pessoas da maneira como nos tratam, mas segundo a Bíblia deveríamos tratá-las da maneira como desejamos ser tratados. Ninguém quer ser o primeiro a dizer perdoe-me. Eles pensam, bem, se você não vai ser bom para mim, eu não vou ser bom para você. Você não vai me respeitar, eu não vou respeitar você. Se você nunca fizer nada por mim, eu não vou fazer nada por você. Quando uma pessoa espera que a outra faça as pazes e a outra não faz, as ofensas se acumulam, a raiva aumenta, palavras duras são ditas e os relacionamentos ficam profundamente perturbados. Se o marido e a esposa estiverem andando em amor e obedecendo à regra de ouro, ambos pensarão: gostaria que meu cônjuge me trouxesse mais presentes, mas ele não faz isso. Então, vou começar a comprar presentes para ele. Gostaria que meu cônjuge me elogiasse e prestasse um pouco mais de atenção em mim, mas ele não faz isso. Então, vou começar a elogiá-lo o tempo todo e mostrar a ele todo tipo de afeto. Esses mesmos princípios se aplicam aos outros relacionamentos além do casamento.
sempre existe a possibilidade de conflito em outros relacionamentos familiares, no trabalho, entre os pais, dos times infantis de futebol e entre os jogadores também. Nos ministérios das igrejas e em todos os lugares onde as pessoas estejam tentando realizar algo juntas, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados em todas as situações reduzirá os conflitos e nos levará a relacionamentos sólidos e frutíferos, nos quais as pessoas fazem o que Deus as chamou para fazer e desfrutam da presença de Deus juntas. Viva segundo a seguinte regra de ouro: seja o que for que você queira que as pessoas façam por você, faça por elas. Se você quer amigos, seja amigável. Se quiser presentes, dê alguma coisa a alguém. Se quiser incentivo, encontre pessoas e incentive-as. Se você quer que as pessoas orem por você, ore por elas. Você pode achar que o encorajamento, oração, amizade e presentes são coisas pequenas, mas são as pequenas coisas que as pessoas não fazem que destroem os relacionamentos. Ao mesmo tempo, são essas mesmas pequenas coisas que constroem os relacionamentos. Então, quer seja uma coisa grande ou uma coisa pequena, trate as pessoas da maneira como você quer ser tratado. Essa é uma maneira infalível de andar em amor. Tenho certeza de que todos nós acreditamos que Deus Pai ouviu e atendeu às orações de Jesus. Mas vamos também nos lembrar de que Jesus andava em amor, literalmente, em todo o tempo. Mesmo na cruz, enquanto sofria intensa dor, ele disse: Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Ele continuava dando até oferecer o sacrifício definitivo, a sua própria vida. Resumo: uma maneira segura de garantir que as nossas orações sejam eficazes é andarmos em amor. Amar verdadeiramente as pessoas envolve muitas atitudes no nosso coração que são agradáveis a Deus. Acima de tudo, Deus honra o coração que realmente o ama e ama as pessoas. Na verdade, a nossa fé nele opera através do amor e expressamos o nosso amor por ele amando as pessoas. O amor é a natureza de Deus, e quanto mais demonstrarmos amor, mais nos tornaremos semelhantes a ele. À medida que andamos nos seus caminhos e o imitamos, amando outros, nosso relacionamento com ele se aprofunda e é fortalecido. E nossa vida de oração é enriquecida. Chaves para a oração. Devemos amar a Deus acima de tudo e depois devemos ter um amor ardente pelos outros. A fé opera através do amor. 1 Coríntios 13 descreve o amor. O amor não exige que ninguém seja abusado ou tratado como capacho, ou que assuma a responsabilidade por pessoas que não se esforçam para assumir a responsabilidade por si mesmas. Sem o amor de Deus fluindo em nossa vida, perdemos nossa capacidade de ajudar efetivamente as pessoas. O amor não acumula coisas, nem se apega a elas. Uma das melhores maneiras de expressá-lo é ser uma bênção para as outras. O amor não faz acepção de pessoas, nem age de maneira snob e valoriza a todos. Quando andamos em amor, tratamos a todos como gostaríamos de ser tratados. As pessoas que andam em amor nunca desistem. Elas amam até o seu último suspiro.